Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, aula número 3. Faremos 2 exercícios envolvendo o cubo, ok? Já que na aula anterior a gente viu as propriedades, algumas relações, área, volume, faremos agora 2 exercícios bastante interessantes. O primeiro diz o seguinte: em relação ao cubo abaixo de aresta A, então temos um cubo ABCD, EFGH, cuja aresta vale A. Então, AB vale A, BC vale A e CG também vale A. Demonstre que os pontos BNHM, BNHM são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E determine a área do quadrilátero, esse quadrilátero BNHM. Sabendo-se que MN são respectivamente os pontos médios dos segmentos AE, então M é o ponto médio de AE, e N o ponto médio de CG. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. A primeira coisa, a gente verificar, na verdade, demonstrar que os pontos B de bola, N de Nair, H de hoje e M de Maria são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. B, N, H e M. Sabemos que o cubo tem aresta A. M é o ponto médio, então aqui vai ser A sobre 2. E lá em cima, A sobre 2. Notem que aqui a gente tem um triângulo retângulo, já que o segmento MB está no plano, ou seja, nessa face, à frente aqui do cubo. Então a gente pode chamar MB de X, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, teremos x ao quadrado é igual a este cateto ao quadrado, mais esse outro cateto, a sobre 2 ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais, aqui eu vou ter a ao quadrado sobre 4. X ao quadrado é igual, mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes a ao quadrado, 4a ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes a ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 4a ao quadrado mais 1a ao quadrado, 5a ao quadrado sobre 4. Detalhe, muitos poderiam pensar que esse quadrilátero é um quadrado. Mas por que muitos pensam? Porque aparentemente eu estou com os mesmos valores aqui. Veja, aqui é x. Veja esse triângulo também, já que nós temos aqui um ângulo de 90 graus, aqui é A sobre 2, já que N é o ponto médio de CG, e aí aqui também vai ser o mesmo x, já que eu tenho catetos A sobre 2 e A, são triângulos congruentes. Aqui também a mesma ideia, só que na face do fundo. Esse valor aqui é A, esse é A ao quadrado, A sobre 2, perdão, 90 graus lá no fundo, e aqui também é x. E, da mesma forma, essa diagonal aqui, desculpa, essa hipotenusa, que aqui tem lados A e aqui na lateral esquerda, também vale x. Aí muitos poderiam pensar, está pronto o exercício. Cada lado aqui é x, então aqui é um quadrado? Cuidado, não sabemos que aqui é um quadrado, nem sabemos que são pontos coplanares. Porque se realmente for um quadrado, nós já resolvemos o problema, porque a área desse quadrado, se aqui realmente for quadrado, é x vezes x, x ao quadrado, está aqui a resposta. Mas primeiro precisamos demonstrar que esses 4 pontos são coplanares. Vamos só resolver aqui o x. X é mais ou menos a raiz desse número, mas aí nós vamos pegar só o valor positivo. Raiz de 5 não dá para extrair. Raiz de A ao quadrado é A.
Raiz de 5 disse que não dá. Raiz de 4 é 2. Esse é o valor de x, aqui é o x ao quadrado. Então, fizemos essa relação. Isso vai acontecer para todos esses triângulos retângulos. X ao quadrado é a ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Lá no fundo, x ao quadrado, a ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. E aqui também. Já sabemos que os valores dessas medidas é x, mas ainda não sabemos que os 4 pontos estão no mesmo plano. Qual vai ser a estratégia para demonstrar que esses 4 pontos estão no mesmo plano? Veja só. Nós vamos fazer um corte nesse cubo, né, passando pelos pontos M e N. Obviamente eu vou também pegar o ponto médio de B até F, suponhamos aqui. Vamos chamar esse ponto, por exemplo, de ponto P. Vamos pegar o ponto médio de DH, chamaremos ele de ponto Q. Então eu vou passar um plano cortando na metade do cubo, vou ligar esses pontos. Obviamente aqui vai ser um quadrado, é um plano, vou melhorar ali a construção. E por que aqui é um quadrado? Porque se aqui vale A, aqui também vale A. Se esse lado é A, aqui também vale A. São segmentos paralelos. Se aqui é A, aqui também é A, e aqui é A. Então eu tenho A, aqui no fundo A, e aqui A. Vamos pegar aqui a diagonal desse quadrado, que aí eu vou ter os pontos M e N, é a diagonal. E o centro do quadrado vai estar aqui, vou chamar de ponto O, já que C nós já temos ali. Então veja, o que a gente vai tentar demonstrar é que essa reta, ela faz parte, ou seja, está presente no plano MPNQ, mas essa reta também está presente, né, unindo aqui os pontos M e N, que refere-se a esses 4 pontos. Basta agora a gente traçar a diagonal do cubo, e com certeza a diagonal do cubo passa pelo centro do cubo, que é o ponto O, e a gente acabou demonstrando a seguinte situação. Quando que a gente tem um determinado plano? Quando que a gente visualiza aí a formação de um plano? Por exemplo, quando eu tenho duas retas concorrentes, essas retas serão a diagonal do quadrado e essa a diagonal do cubo. Essas duas retas concorrentes aqui no ponto O, elas definem um plano. Que plano elas vão definir? O plano MBNH, porque essas duas retas, elas estão nesse plano. Então, os pontos B, N, H e N são coplanares, porque a reta MN e HB concorrem no ponto O. E sempre que eu tenho duas retas concorrentes, ali eu defino um plano. Então, demonstramos que B, N, H, M são coplanares. Se são coplanares, o quadrilátero, esse quadrilátero, vai ser um losango. E por que um losango? Veja, é um losango porque as diagonais não são iguais. Essa diagonal M, N, essa diagonal é a diagonal D minúscula, a diagonal do quadrado, de lado A. E quanto vale a diagonal de um quadrado de lado A? Nós vimos na aula anterior, é A raiz de 2.
E a diagonal do cubo BH, vou chamar de D maiúsculo, ela vale A raiz de 3. Portanto, não é um quadrado, é um losango, que as diagonais são diferentes, porque a diagonal do quadrado é a mesma. Se eu tenho um quadrado, as suas diagonais são iguais, que não é o caso aqui. E agora a gente calcula a área desse losango. Como calcular a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. E aí teremos diagonal maior A raiz de 3 vezes diagonal menor A raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas, A vezes A ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 sobre 2. Então não é um quadrado. Se fosse um quadrado, daria 5A ao quadrado sobre 4. Como é um losango, a área foi diferente. E esse é o resultado da área do quadrilátero BNHN. Então já calculamos a área do quadrilátero e já demonstramos que esses 4 pontos são coplanares. Ok? Muito bem. Segundo exercício. A figura mostra 3 cubos de aresta, 1, 2 e 3, um em cima do outro. Calcule o comprimento do segmento destacado em vermelho, que está internamente ao cubo de aresta 2. Ele está no cubo de aresta 2, pegando a face de cima do cubo de aresta 2 e finalizando na face de baixo aqui do cubo de aresta 3. Mas ele ainda está na face, aqui no vértice da face, que é a base do cubo de aresta 2. Qual é o valor desse segmento? Se aqui a medida é 1, 2 e aqui 3. Podemos pensar em 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Podemos pensar em 1 metro, 2 metros, 3 metros. Não tem unidade, então é uma unidade de comprimento. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. O que a gente pode fazer aqui? Nós vamos traçar desse vértice até esse vértice no cubo de aresta 3 e vamos construir aqui vários triângulos semelhantes. Aqui esse cubo de aresta 3, então aqui também é 3. Vou traçar essa diagonal, que a gente sabe como calcular ela. Vale 3 raiz de 2. É a diagonal de um quadrado de lado 3. 3 raiz de 2. Então, L raiz de 2. Muito bem, então vamos desenhar desse vértice até aqui. Aqui temos 3 raiz de 2 e vamos fechar esse triângulo e, obviamente, essa reta ela forma 90 graus com essa diagonal, já que a base forma 90 graus com essa reta. E aí nós temos essa medida, por exemplo, que vale 3 pedaços. Essa, vamos fazer um desenho melhor aqui para ficar em escala. Começando esse tamanhozinho aqui é 1 pedaço, esse aqui vai ser 2 pedaços e esse aqui 3. Então 1, 2, 3. Ângulos de 90 graus. Muito bem. Vamos melhorar o desenho para ficar paralelo aqui, né? Porque já que é uma diagonal. Muito bem. Nós queremos esse segmento aqui. Veja só. Nós temos aqui como calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos chamar
essa hipotenusa de, por exemplo, h. h de hipotenusa. Então, h ao quadrado é igual a 1 mais 2, 3 mais 3, 6 ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Portanto, h ao quadrado vai ser 36 mais 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, 9 vezes, desculpa, raiz de 4, que é 2. E aqui 9 vezes 2, 18. E aí h ao quadrado é igual a 54. Podemos pensar em 54 como sendo 9 vezes 6. Então, raiz vem depois. Então, eu posso pensar que h ao quadrado é 54, 9 vezes 6. Que aí eu tiro a raiz, de 9 é 3, então h é 3 raiz de 6. Não tem unidade, fica dessa forma mesmo. Muito bem. Então já sabemos que h é 3 raiz de 6. Como esses triângulos são semelhantes, por exemplo, este ângulo é igual a este, retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho ângulos correspondentes. Então vamos pensar aqui sendo x. Note que o triângulo pequenininho aqui, ele é semelhante ao maior. Então eu posso fazer esse pedaço está para todo esse pedaço. Então 1 está para 6. 1 está para 6, assim como x está para todo esse segmento, que é 3 raiz de 6. Portanto, passo esse 3 raiz de 6 para lá, multiplicando, 3 raiz de 6 sobre 6 é o x. E aí, o valor de x simplifica aqui por 3, vai dar raiz de 6 sobre 2. Também não tem unidade. Mas ainda não calculamos essa medida. Mas veja, essa medida pode ser considerada o dobro de x. Porque veja, este triângulo aqui, ele é semelhante a este. E aí a gente pode pensar, 1 está para 2, assim como x está para esse pedaço. Então, como esse pedaço é o dobro deste, aqui também vai ser o dobro. Então, esse pedaço vale 2x. Ou senão a gente poderia aplicar novamente, chamando aqui de y, né, dá na mesma. Se a gente não fizesse assim, porque aqui eu já tenho 2x direto, já dá para saber que o x é raiz de 2 sobre 2, eu multiplico por 2 e resolvi o problema. Mas posso também pensar aqui como sendo y, e aí eu faço a semelhança dos dois triângulos. Até vou fazer então a seguinte situação, vou usar aqui o teorema de Tales, ao invés da semelhança de triângulos. Vai ficar 1 está para 2, assim como o x, e a gente já tem o x, raiz de 6 sobre 2, está para y, e eu preciso do valor do y. Multiplicando o cruzado, y, 2 vezes raiz de 6 sobre 2, o 2 cancela, y é raiz de 6. Já é o resultado final para o nosso exercício. Como ele pediu o tamanho do segmento em vermelho, esse tamanho vale raiz de 6. Ok? Com isso a gente finaliza a resolução desses dois exercícios envolvendo o cubo. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.